Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí já para falar do derby de domingo entre Palmeiras e Corinthians na Neoquímica Arena. E o Massini que é torcedor palmeirense, mandou o papo. É chegar lá e ganhar o jogo, não tem outro resultado. Se tropeçar, o Flamengo pega o Grêmio no Maracanã. Se o Flamengo ganha, vai jogar até antes, 4 horas da tarde. O Flamengo ganha e o Palmeiras tropeça, vai começar a ficar difícil aí o Palmeiras continuar na briga do Campeonato Brasileiro, porque senão o Flamengo vai disparar. Então não importa se é fora de casa, não importa se não tem torcida do Palmeiras, é chegar lá, fazer uma boa partida, confirmar a boa fase e vencer fora de casa. Antes de soltar o debate para a gente analisar e reagir, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. E outra coisa, é um jogo que, por incrível que pareça, estamos com um time que é vice-líder do Campeonato Brasileiro, está brigando pelo título, não sei o que e tal, e o outro está ali no meio do caminho, mas é um jogo sem muita pressão para o Corinthians, muito mais para o Palmeiras. É sem pressão para o Corinthians, porque o Corinthians vive no mundo do 11º lugar, tá bom. Tá em outra raia. Tá tudo bem. Eliminou 2 vezes o Palmeiras do ano. Também por isso. Também por isso. Não é pelo brasileiro em si. Eu acho que porque se o Corinthians estivesse brigando para não cair, teria outra pressão. E não tem. Mas como tá em 11º, nono, não altera muita coisa, né? O que pode alterar para a vida do Corinthians, se o Corinthians tomar um sapeca aí, complica, né? Mas complica também o Palmeiras nesse aspecto. Então, assim, a pressão é em cima, porque o Corinthians jogou contra o Palmeiras jogou com a sua zaga reserva, lembrando, na disputa do pré-primário, que valeu diploma com Murilo e Michael, né? Porque os desfalques do Corinthians serão lembrados na segunda-feira, se o Corinthians perder. Se ganhar, será épico, como sempre. Se perder, poxa, mas tá o Iro aberto, outro tá machucado. Por isso que a gente fala antes do jogo, não fala depois. Exato, eu tô falando aqui. Então, por que você tá... Não, porque nós estamos falando antes do jogo. Eu estou falando agora. Eu não estou esperando o resultado. Eu estou falando agora, mas... Não, sim. Você vai... Isso aí vai virar a desculpa. A primeira desculpa é essa. Como sempre acontece no Corinthians. O transfer ban, tem dinheiro para contratar, o Palmeiras é poderoso e tal. Você entende? Na Copa do Brasil, o lugar... time titular e a gente não falou nada, porque era o time titular. Então, o lugar onde está o Corinthians, sempre, neste momento, sempre vai ser esse. É o coitadismo que bate lá e fica e põe, ai, coitadinho do Corinthians. Tirando essa parte do coitadismo, o Palmeiras precisa jogar a bola e ganhar o jogo. Simples assim. O resto que vão dizer se estava desfalcado é outro problema. O Palmeiras ganhou do Corinthians no primeiro turno, está brigando pelo título, precisa jogar um bom futebol, confirmar o bom futebol que fez contra o Sport e ganhar o jogo. É simples. Pode ser de 1-0, meio a 0. Tem que ganhar o jogo. Porque além de ser o Corinthians com esse histórico, tem o título do Campeonato Brasileiro que está em jogo. É que eu acho que o Corinthians jogando com 5 reservas de 10 para um time que não tem o elenco que o Palmeiras ou o Flamengo tem, é muita diferença. Não tem porque é incompetente, cara. Essa desculpa que entra. Mas não é outro, é fato. É um fato, não é um momento. É um fato. Então, isso joga a favor do time. A favor do time. Isso entra a favor do time na hora da análise. E deveria ser o contrário. Deveria pesar contra o time. E se ganha, vira isso aí. Mas são atenuantes que acontecem no meio do futebol. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. São 5 dos 10 titulares de linha. Isso é muita coisa. Os 2 laterais estão fora, 2 volantes e o centroavante. Tá pronto. Para quem não tem elenco, eu acho que faz muita diferença. Contra o Palmeiras na Copa do Brasil, eu não falei isso. Por quê? Porque jogaram os 11. E eu não ia falar isso daqui, olha, é o seguinte, não tem jogador não, tava lá, os 11 titulares estavam jogando contra o Palmeiras, agora não vai ser, então tem 5 a menos. Mateuzinho lesão, que deve confirmar daqui a pouco, Bidu suspenso, Martínez, que
pode ir pro banco, ou sei lá, com alguma proteção na mão, mas nem sei se vai jogar. Carrilho, cirurgia, e Yuri, cirurgia, que eu também acho que não vai jogar. Enfim, são 5 de 10. Eu acho muita coisa. Para quem já vai ter que subir uma montanha gigantesca, que é um time muito bom, você não ter nem 5 dos seus 10, eu acho que é um peso muito forte. A derrota não abala. Não vai abalar o Corinthians porque o discurso está pronto. Não, mas acho que... Não vai abalar porque eliminou o Palmeiras 2 vezes, não é por causa do discurso. É porque o discurso está pronto. Mas tem outra... Simples. Tem outra questão, que eu vi o Arnaldo. É que assim, depois de ter vencido o Paulista, eliminado da Copa do Brasil, e agora está aí com boa chance na Copa do Brasil, se o Corinthians chegar nesse fim de semana e empatar com o Palmeiras, ele já faz um bom estrago desde que o Flamengo vença. Isso, sim. E aí estaria bom pro corintiano. Eu entendo o que você está falando. Qualquer coisa tá bom pro corintiano. Não. Eu sei que toma uma goleada. Se tivesse perdido o Paulista, tivesse perdido a Copa do Brasil, estaria tudo bem pior. Mas, cara, óbvio, né? Esse histórico você carrega. É. Agora, diante do quadro, sou coitadinho, não tem elenco, tenho 5 fora. Ah, coitado. Isso não é só contra o Palmeiras, não. É com qualquer outro adversário. Tudo isso entra na conta quando o Corinthians vai jogar um jogo assim, cara. Isso entra na conta. O Corinthians se colocando como exatamente. O azarão. Não é o azarão, cara. É o time que não tem elenco, como se isso fosse um problema do que está de fora para fora. Isso é um problema do Corinthians. O Corinthians se colocou nesse lugar. Mas é um problema. Entendeu? Então, assim, não está colocando mas a origem, nós estamos colocando o problema. A forma como a origem todo mundo sabe a forma como se justifica as derrotas passa por isso. Eu não tenho elenco, eu tenho 5 jogadores machucados, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Era para ser do jeito que eu falei, que deveria ser do jeito que eu falei na abertura do meu programa, do nosso programa aqui. E não é, porque é um coitadismo eterno, entendeu? Agora, isso não muda nada. O Palmeiras tem que ganhar o jogo domingo, ponto. Eu acho que nesse ano o Palmeiras está numa situação, nesse aspecto, mais desconfortável do que ele esteve em outras situações. Não só contra o Corinthians, mas em relação ao Flamengo e a busca por títulos. Porque esse ano o Palmeiras... Porque o Palmeiras também, sobretudo o Abel, se utilizou desse discurso em outros tempos para justificar as dificuldades maiores, as montanhas que o Vessone falou, né? O Abel, como é que eu vou competir... Com o Botafogo, com o Flamengo esse ano. Então, eu acho que é mais uma pressão interna do Palmeiras. Pressão externa. Interna não existe. Não, dá para perceber, Massa, pelas reações do Abel. Uma pressão interna, inclusive da torcida do Palmeiras em relação especificamente ao Corinthians. Eu acho que em relação... Torcida, sim. Em relação ao Abel, ao desafio que ele tem na temporada, tendo aí, depois do Corinthians, o Flamengo como adversário nas 2 principais Copas, de chegar ao estágio do Flamengo, ou de acompanhar o Flamengo, do que propriamente a questão externa. Eu vejo o conforto do Corinthians nesse jogo muito por conta do histórico, sim, recente entre eles nas competições e tanto que incomodou o Abel na pergunta, né? E o Abel, prefiro ganhar o campeonato que ganhar um derby. O que aconteceu esse ano foi que o Corinthians ganhou o derby e ganhou o campeonato. Pode ter até pavimentado a sua classificação para semifinal da Copa do Brasil. Pode ganhar a Copa do Brasil tendo eliminado o Palmeiras. Então, para mim, é esse o conforto. Em relação a desfalques, eu acho relativo, porque vários times outros têm problemas, elencos mais curtos, mais desfalques, mais lesões, mais ausências do que o Corinthians e fazem campanhas melhores que o Corinthians. E jogam melhor que o Corinthians. Né? O São Paulo é um exemplo. O São Paulo tem mais desfalques, mais titulares. O Mirassol, que não tem tanto investimento. Então, assim, essa de, não vai jogar o fulano, tem-se a impressão, e acho que o Vessone se defende muito nisso, que o Corinthians completo é o melhor time do Brasil, um dos melhores, eu não acho, mas o Vessone tem como eu acho que ele é competitivo, titular. Então, mas às vezes você pode ser competitivo com qualquer escalação, dependendo da sua situação, né? E acho que esse é um mérito do Dorival, fazer o Corinthians competitivo com o Guinegão e Kaique na frente.
Mas ele é baseado, esse argumento do Vessone, na arrancada do ano passado, na final do Paulista ou no derby ou nos derbys da Copa do Brasil, né? Sobretudo nos confrontos em 2025, nos confrontos com o Palmeiras, poucas vezes o Corinthians esteve com o time titular. Mas outros times nem tiveram como jogar uma eliminatória de Copa do Brasil com o time titular. O Corinthians teve, né? Conseguiu passar com virtudes. Então, assim, eu acho que essa situação dos desfalques, ela não entra, talvez, em campo a análise do torcedor. O torcedor não vai chegar e falar, putz, se tivesse o Mateuzinho e não o Félix Torres, a gente teria vencido. Se tivesse o... Por exemplo, o Guinegão hoje é titular ou é reserva? Do Yuri? Não, do Yuri é reserva. Não, sei lá. Se o Dorival tiver uma dúvida, vou começar com o Guinegão ou com o Memphis? Se começar com o Guinegão. Ele não vai fazer isso. Não vai fazer. Não, eu acho que não. Deve jogar os dois. Meu argumento é assim, alguns jogadores, sei lá, o Charles hoje é titular ou é o Martínez? Então, aí assim, se perder, é porque o Martínez era titular. Você entendeu? Entendi. É um pouco isso, né? Entendi. Às vezes tem jogador que entra e tá rendendo mais que o cara joga. O meio de campo do Corinthians, por exemplo, a gente só fica falando do Guinegão e do ataque. O meio de campo do Corinthians estava definhando com Martínez e Carrillo. Certo? Uhum. Definhando. Eles são titulares, definhando. O Michael joga muito mais que os dois. Definhando em termos de atuação, de limite. E, de repente, talvez o Dorival tenha encontrado. Se ele tivesse, talvez, amanhã o Carrillo e o Martínez em condição, ele não escalasse mais os dois. Por algumas questões. E o futebol é assim, né? Então, eu acho que o titular do papel ou daquele imaginário, ou que já foi há 3 meses, talvez não seja mais o titular ou o ideal agora, né? É claro que num elenco curto, com limites e tudo mais, que não tem 2 por posição, qualquer jogador importante faz falta. Claro que faz. Mas eu acho que talvez também não seja um atenuante para as responsabilidades. Acho que a pressão está mais com o Palmeiras, sim, mas o Corinthians tem as suas obrigações também. A gente vai mostrar aquilo que a gente adora fazer, um cara a cara de Corinthians e Palmeiras, que aí o Vessone vai sambar. Vai ser 10 a 0 pro Palmeiras, assim, tá vendo? Não tem obrigação nenhuma. Mas antes disso, Massa, eu queria perguntar para você o seguinte. Domingo, uma redenção seria uma vitória, assim, categórica do Palmeiras? Na casa do Corinthians, o cara vai, Não, acho que não. Acho que é uma vitória para você cicatrizar o furúnculo. Só isso. Tá, dói ainda, mas cicatriza. Sim. Porque de parte, tem 2 coisas aí. De parte da direção, não vai mudar nada. Sim. Mas lá dentro, porque o Abel falou, não, eu quero ganhar campeonato, não quero ganhar do Corinthians. Isso aí, cara. Na verdade, hoje, nesse jogo, as coisas se misturam, porque para ganhar o campeonato é bom que ele ganhe do Corinthians, nesse caso. Ele precisa ganhar do Corinthians para poder estar vivo no campeonato. Pro Grêmio, né? Então. Até por isso. O recorte de momento depois da rodada, caso o Palmeiras perca e o Flamengo ganhe, qual é? De novo, fomos eliminados pelo Corinthians. Isso, não é verdade isso também, mas já sabemos como isso será usado. Você tem um campeonato com 38 rodadas, certo? O carimbo. Putz, perdeu pro Corinthians, o Corinthians... De novo, exatamente. Isso aí a nossa mídia querida vai usar isso, com certeza, né? Mas eu tô falando do contrário. Se o Palmeiras vai lá e pumba, dá uma cacetada, ganha mesmo. É legal. Autoridade. A torcida única, ganha. Não. Acho que não precisa nem por autoridade. Fazer 3 pontos vira um negócio... Não muda nada. Mas tem um efeito... Tem um efeito na torcida. Aí, poderoso. É isso que eu ia dizer. Aí são 2 coisas, lá dentro e lá fora. Uhum. Lá fora vai dar um carimbo, né, de que o Palmeiras conseguiu seguir a vida dele. Jogou 2 vezes com o Corinthians no Brasileiro e ganhou as 2. Se for campeão brasileiro, isso será também lembrado. Mais do que isso. Não dá uma potência para o time também. Olha, enquanto o Flamengo estava aí, jogou com Vitória, jogou com o Grêmio, que está muito fraco. Acho que dá uma potência, mas dará mais potência se ele confirmar contra o São Paulo no Morumbi. Ah, tá. Entendeu? Exatamente. E contra o Flamengo no Maracanã. Não tem outro jeito. Mas não interessa para mim a vitória do Flamengo e o Grêmio. Pode ser o placar que for. A vitória do Palmeiras já vai... Ela seria maior que a do Flamengo. Ela dá um carimbo. 1x0 com 6x0, 1x0 pra mim do coisa maior que o... Uma vitória do Palmeiras, ela dá um carimbo interessante, ou não? Pontos corridos não tem nada a ver isso aí, cara.
Pontos corridos, não. Pontos corridos é você ter um jogo a menos para fazer e 3 pontos a mais na tabela. Aí, você olhar para a tua tabela, quais são os adversários mais difíceis por serem confrontos diretos. Palmeiras tem Corinthians, 2 jogos contra o Santos e o São Paulo. Esses são os jogos mais difíceis do Palmeiras. Olhando, se você comparar com o Flamengo, pelo que o Palmeiras joga e o Flamengo joga, vai ser muito mais difícil para o Palmeiras confirmar esses 4 resultados do que seria até em tese pelo Flamengo. Certo? Agora, o jogo de domingo só é mais importante que o brasileiro por causa do histórico. Né? E por causa do coitadismo. Então, assim, ganhou. Ah, mas também, né? Puxa. Perdeu, tá vendo? Nem assim. Se o Palmeiras perder do Corinthians, o reflexo vai ser na arquibancada, não dentro do clube. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde o Vessone, o Massinho, o Arnaldo, o Tirone debateram aí sobre o clássico de domingo, Corinthians e Palmeiras. Tem tudo para ser um jogaço e o Verdão vai em busca dos 3 pontos. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias do Palmeiras aqui. Falar primeiro aí sobre o Flaco Lopes que foi convocado. Tá aí, ó, Palmeiras planeja a renovação de contrato com o Flaco Lopes. Então o Palmeiras já se antecipa aí, buscando o acordo para renovar o contrato do Flaco Lopes, que vem jogando muito bem. Tá aí, ó, jogador do Palmeiras aparece e é convocado para a seleção argentina. Flaco Lopes tá titular como Palmeiras e agora convocado aí para a seleção da Argentina, o Flaco Lopes. Trazer mais uma matéria aqui agora referente ao Andrés Pereira. Andrés Pereira deve ser o último reforço do Palmeiras na temporada. Então o Palmeiras já fez muitas contratações, vai fechar a janela aí do meio do ano e o Andrés Pereira então deve ser o último reforço aí do Palmeiras para o ano de 2025. Essas foram as últimas notícias. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.